bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Segues e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Para você que está chegando hoje pela primeira vez ao nosso canal, por favor, inscreva-se clicando no botão inscrever-se, esse botão vermelho aqui embaixo da janela, ó. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você fique sabendo sempre que a Seicho no Ie publicar um novo conteúdo. Estando aqui pela primeira vez ou não, se você já é fã de carteirinha, aquele que volta sempre, que participa de todas as atividades, nós costumamos solicitar a sua colaboração para propagar amplamente essas boas mensagens da Seicho no Ie. E de que forma você pode fazer isso? De maneiras muito simples. A primeira delas, curta esse vídeo, clique no botão curtir, esse like, gostei, joinha, chame do nome que quiser, que fica aqui abaixo do vídeo. Clique nesse botão, interaja com esse vídeo dizendo que você gostou dele. Uma outra forma de colaborar é deixando seu comentário, seu parecer, o que você está achando. Você pode realmente se expressar sobre essa palestra utilizando essa janela de bate-papo aqui do lado, nesse chat aqui. Você pode colocar de onde está assistindo, o que está achando. Quando uma parte da mensagem emocionar o seu coração, ou se você se identificar com uma parte da mensagem, pode transcrevê-la aqui nessa janela ao lado, ou se você estiver assistindo esse vídeo depois que ele está já publicado no nosso canal, você pode também fazer os seus comentários aqui embaixo, tá? Passando da descrição do vídeo, tem uma outra área de comentários e os seus comentários são bem-vindos para que outras pessoas sejam contagiadas também pelos seus bons pensamentos, bons sentimentos. E tem ainda uma terceira forma de tornar bastante visível os vídeos da Seicho no Ie. É clicando no botão compartilhar, que fica aqui embaixo, copie esse link, jogue no seu WhatsApp, mande para os seus amigos, conhecidos, familiares, parentes distantes, vizinho da esquerda, vizinho da direita, cliente, fornecedor, quem você viu há 5 minutos, quem você não vê há muitos anos, não importa, mande essa mensagem a muitas pessoas. Se você já conhece os vídeos da Seicho no Ie e sabe quão maravilhosos eles são, quantas reflexões importantes cada vídeo, cada mensagem pode nos trazer, você pode compartilhar nesse exato momento, tá? Então pega aí o link, mande agora. E se você está chegando pela primeira vez, ainda não sabe que tipo de mensagem que a gente vai dar, então espere até o final. Mas, por favor, se você gostar, compartilhe com muitas pessoas. E eu tenho certeza que se o seu coração estiver aberto, você vai gostar. Algo maravilhoso vai ser dito a você, né? Nós somos apenas canais. E quem passa essa mensagem maravilhosa a você é o elevadíssimo mundo de Deus, tá? Então é Deus, nosso Pai, que está conversando conosco através dessa mensagem de hoje. Então, vamos para o nosso tema dessa sexta-feira. Quando chega a sexta-feira, além de receber aquele bom dia com sextou dos amigos, né? Como se fosse o prenúncio de uma grande felicidade, porque amanhã já é o final de semana, nós também temos a grata satisfação de nos reunirmos aqui toda sexta, tá? E nessa sexta, nós vamos terminar com o estudo dos votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seicho no Ie. Lembra? Para quem tem acompanhado conosco aqui, são 16 votos e nós estudamos 15 já. Falta o último, especialmente importante, né? Tão importante quanto os demais. E o tema desta reunião, o tema desta conversa de hoje é aprimorar os hábitos mentais. Então, antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu gostaria de apresentar aqui o tema que nós vamos estudar. Está aqui nesse volume da coleção A Verdade da Vida. Não sei se dá para ver aí, ó. É o volume 28 da coleção A Verdade da Vida. Esse volume faz parte de uma coleção de 40 volumes que vocês podem ver aqui atrás, ó. Tá aqui atrás do preceito diário, né? É uma coleção de 40 volumes. A cada um ou dois volumes, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seicho no Ie, ele discorre sobre um determinado tema. E esse volume 28, é a segunda parte do volume A Eterna Natureza Búdica. A natureza búdica é a natureza divina, é o iluminado que está em nós, é Deus do nosso interior, tá?
E aqui, então, nessa primeira parte, é a continuação desse estudo da eterna natureza búdica, e a segunda parte tem alguns testemunhos de fé, né? Testemunhos de pessoas que praticaram os ensinamentos da Seichonoye e obtiveram algum resultado que era muito esperado. Aqui tem muitos relatos, muitos casos de pessoas que tiveram curas físicas, principalmente de anomalias dos olhos, e foram curadas, né, graças à prática dos ensinamentos da Seichonoye. Então, esse preceito que nós vamos estudar aqui hoje, ele está na página... Opa, marquei a página errada aqui hoje. Ele começa na página 128, tá? Esse preceito, né, ou esse voto, o que são votos? Votos são intenções, né? São intenções dos adeptos da Seichonoye no seu aprimoramento espiritual diário, tá, gente? Por que é tão importante a gente ter a boa intenção? Porque a intenção é o primeiro passo para a tomada de decisão. Eu quero algo, eu decido por esse algo, e para decidir por esse algo eu preciso viver de acordo com essa decisão que eu tomei, tá? Esses votos, é importante eu falar também, eu gosto sempre de dizer, gosto de frisar, né? Esses votos e aprimoramento tem o voto em si e tem toda a explanação do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi sobre como colocá-lo em prática, o que ele significa, como colocar em prática. Ele consta dos volumes 27 e 28 da coleção A Verdade da Vida, como eu disse. Essa coleção está disponível na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. livrariasni.org.br. Você vai lá na livraria, escolhe o livro, coloca no carrinho e ele chega na porta da sua casa. Mas se você não quiser adquirir 2 volumes e quiser adquirir um único volume, ou você adquire o volume que nós estamos estudando hoje, ou se você quiser a compilação desses 16 votos, eles foram colocados aqui, ó, nesse volume único chamado O que é a Seichonoye, tá? É exatamente o mesmo conteúdo, mas aqui estão apenas os 16 votos, tá? Esse volume, os 40 volumes e qualquer outro livro que nós mencionarmos aqui estão todos disponíveis na nossa livraria, livrariasni.org.br. Escolhe o livro, bota no carrinho, ele vai chegar na porta da sua casa. Então vamos lá, vamos para o nosso estudo de hoje. Olha só como é que é o 16º voto, o último voto está aqui, ó, mantendo sempre a firme crença de que o bem, o amor, a sabedoria e a luz constituem a imagem verdadeira do ser humano, procuremos sempre manifestar o bem e o amor e ler os livros da verdade, para que a nossa atmosfera pessoal e os nossos hábitos mentais se tornem tão perfeitos quanto os de Deus. Vamos de novo, que é para ficar bem gravado no nosso subconsciente? Mantendo sempre a firme crença de que o bem, o amor, a sabedoria e a luz constituem a imagem verdadeira do ser humano, procuremos sempre manifestar o bem e o amor e ler os livros da verdade, para que nossa atmosfera pessoal e nossos hábitos mentais se tornem tão perfeitos quanto os de Deus. Bom, uma das coisas mais importantes que a Seichonoye nos ensina é que todos nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus significa ter a firme convicção de ter a vida de Deus no nosso interior. Na Bíblia consta, lá no livro do Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se todos nós somos diferentes fisicamente, nós podemos concluir que a nossa imagem e semelhança para com Deus não está no nosso aspecto físico, mas está justamente em algo que transcende o físico, ou seja, algo imaterial, algo espiritual. Deus é espírito, portanto nós também somos espírito. Deus é bem, então nós também somos bem. Deus é luz, então nós também somos luz. Deus é amor, então nós também somos amor. Esta é a nossa natureza divina. É por esta razão que o Sagrado Mestre escreve aqui na página 129 do volume 28 da coleção A Verdade da Vida o seguinte: o ser humano é essencialmente bom
e, portanto, não há pessoas que sejam más de verdade. Ou seja, em outras palavras, o que ele está querendo dizer? É que no fundo, todos nós somos pessoas maravilhosas. Mesmo que a pessoa aparentemente cometa atos maldosos ou que cometa atitudes imbecis, vamos dizer assim, né? Mas dentro de nós continua existindo o Filho de Deus, que é sábio, que não comete tolices, que é bom, que não comete maldades. É isso que o professor está querendo dizer aqui, tá? E aí, então, você pode dizer, não, mas preletora, se todo mundo é bom, por que tem gente que parece que gosta de espizinhar a vida dos outros? Parece que tem gente que tem prazer de atormentar a vida dos outros. Olha, esta vida fenomênica é uma oportunidade de desenvolvimento, de aprimoramento. E cada um de nós está em momentos diferentes desse aprimoramento, né? Vou fazer aqui uma analogia com um bichinho que eu acho muito bonitinho, né? Muito bonito, que tem muita representatividade, que é a borboleta. A borboleta é borboleta desde o princípio, tá? Ela sempre foi borboleta, mesmo quando aparentemente ela não está manifestando a sua expressão máxima de borboleta, ela já era uma borboleta desde o princípio. Mas ela, dependendo do momento de amadurecimento, de aprimoramento, de desenvolvimento, a forma exterior nem sempre vai estar ali alada, colorida, bonita, no formato de uma borboleta como nós conhecemos. Antes de ter esse desenvolvimento máximo, de conseguir sair voando livremente, ela se expressa apenas como uma lagarta, tá? Olhar para uma fase da borboleta, né? Você sabe que ela sai ali, ela vai saindo daquele casulo e aí ela consegue voar, né? Se você só olhar o casulo, só olhar aquele formato de lagarta e pensar, isso aí não é borboleta, isso aí é lagarta, nasceu lagarta, vai morrer lagarta, é uma visão muito limitada. E às vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa com o ser humano. A gente olha uma determinada forma de se expressar de alguém e pensa, essa pessoa é essencialmente má porque ela está cometendo uma maldade. Ou essa pessoa é completamente idiota porque ela está cometendo uma idiotice. Mas o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós é que, independente da fase do processo que essa pessoa esteja passando, independente da fase do desenvolvimento que ela esteja atravessando neste momento, nós precisamos enxergar o que está além da aparência e compreender que ali já existe um Filho de Deus. E que por ser Filho de Deus, como é que está escrito aqui no livro? O bem, o amor, a sabedoria e a luz constituem a sua imagem verdadeira. Ou seja, mesmo que ele esteja agindo como um tolo neste momento, ele continua tendo sabedoria, luz, amor e bondade no seu interior. Bonito isso, né, gente? E outra coisa. Mas eu não tenho paciência com gente que vive errando. Talvez você esteja num processo mais adiantado de desenvolvimento. Você já esteja conseguindo voar como uma borboleta adulta. Mas você também já foi lagarta. Você também já esteve no casulo. E alguém ajudou você a continuar sendo você mesmo, tá? É isso que é o importante, né? E outra coisa. Não adianta a gente querer acelerar o processo de evolução de cada um tem um ritmo, viu, gente? Da mesma forma que, já que eu usei o exemplo da borboleta, aliás, acertei no exemplo, porque isso dá para explicar muita coisa. Quando você vê uma borboleta saindo desse casulo, né, saindo dessa casquinha para poder voar, ela sai com muita dificuldade, viu, gente? Ela não sai assim, ela vai lá abrir um zíper, bom dia, vida, fui dormir, lagarta, acordei, borboleta, vou sair voando. Não, ela se esforça para sair ali daquela cápsula, tá? Se nós, olhando, falando, olha, ela já está formada, deixa eu ajudar. Quando você tenta ajudar, quando você tira, né, tentar acelerar esse processo da saída do casulo, ao invés de fazer bem, você faz mal, porque inclusive o esforço para sair do casulo faz com que ela tenha ainda mais força nas asas. Olha só, então vamos respeitar o tempo de cada um. Assim como a natureza tem seu tempo, o ser humano, que também faz parte da natureza, tem o seu tempo de desenvolvimento. Esse tempo de desenvolvimento não é definido pela idade não, viu, gente? Porque tem criança muito madura
e tem idosos muito imaturos, né? Isso tem a ver com o processo mental, espiritual, tá? E aí o professor, ele dá o exemplo de uma criança aqui, tá? Inclusive, como é que a gente pode colaborar com as pessoas nesse processo de desenvolvimento, né? Não adianta falar, eu sou borboleta, você é lagarta, não adianta. Ué, que postura é essa? Então você não é tão borboleta assim, porque não tá tão evoluído assim. E aí o Sagrado Mestre, ele explica para nós que às vezes o jeito que a gente fala, a palavra que a gente usa, ao invés de colaborar, também atrapalha nesse processo. Ele dá o exemplo de uma criança, como eu ia dizendo, ele fala aqui, ó. Por exemplo, quando uma criança quebra um objeto, os pais ou outros adultos repreendem a criança dizendo: veja o que você fez, como você é malcriado, ou às vezes como você é desajeitado. Eu já não falei para não brincar aí, eu já não te disse o quanto que eu gosto desse vaso, desse objeto que você acabou de quebrar, por exemplo. E aí olha o que o mestre explica, ele diz: então, pelo poder da palavra, o que não era mal passa a se manifestar como mal, ou seja, aquilo que não era mal se transforma em algo mal. E onde não existia criança má, forma-se uma criança má, tá? Ele usa o exemplo da criança, mas isso poderia ser facilmente aplicado para qualquer fase da nossa vida. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Que nós somos essencialmente bons, mas dependendo do tipo de palavras que são utilizadas, nós em relação a nós mesmos, outras pessoas com relação a nós, ou nós em relação a outras pessoas, nós vamos transformando, nós vamos sujando essa limpidez da bondade com algo inexistente chamado poeira da maldade. E aí depois de um tempo a gente começa mesmo a achar que a gente é incapaz, né? Ou a gente começa a pensar que exista realmente essa maldade, mas essencialmente nós somos bons e capazes desde o princípio. Por isso é tão importante a gente exercitar bem o poder da palavra. Entenda, não significa que a criança não possa ser bem educada, mas é preciso, até na hora de fazer uma repreensão, na hora de aplicar o ensinamento para uma criança, um adulto, um idoso, não importa, é preciso escolher bem as palavras, não precisa diminuir o valor dessa pessoa. Não é por ter quebrado um objeto que ela seja má. Não é por ter quebrado um objeto que ela seja uma pessoa que não tem amor, né? Então, não precisa dizer, olha como você é mal criado. Não, puxa, olha, caiu. Tá vendo por que eu peço para não pegar esse objeto? Porque ele pode quebrar. Mas você se machucou? Não, então a lição foi aprendida. E vira a página, né? Não adianta ficar falando, vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai ficar de castigo para aprender, porque aquilo fica cada vez mais incutido no nosso interior, né? Então, é preciso educar pelo maravilhoso poder da palavra. Gente, eu não sei se vocês já passaram por alguma fase de se compararem, por exemplo, com outras pessoas, né? É muito natural a gente passar por essa fase na adolescência, né? Que a gente quer demonstrar a própria individualidade. Isso não é um processo consciente, é quase inconsciente. A gente quer mostrar o próprio brilho, mostrar a própria forma de pensar, ao mesmo tempo que nós queremos demonstrar essa forma de pensar, comparando essa forma de pensar com outras pessoas e muitas vezes copiando a forma de pensar de outras pessoas, né? O professor Masaharu Taniguchi, ele fala que, no fundo, todos nós, né? Às vezes a gente pensa, eu sou muito tímido, o fulano é tão descolado, eu não sei falar direito, nossa, o cicrano fala tão bem, ele consegue expressar tão bem as próprias ideias, eu queria ser tão parecido com fulano. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que todo ser humano, para você que se acha tímido é para você, tá? Ele diz, todo ser humano tem uma dose de insegurança e de inibição. Olha que interessante, tá? E de onde vem essa pequena dose ou grande dose de insegurança ou de inibição? Ela vem justamente lá dos primeiros momentos da nossa vida. Ele diz que pode vir da infância. Eu acrescento aqui nessa análise, pode vir da adolescência e até da vida adulta, dependendo de quanto algo nos dói, né? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente cai, né, gente? A gente cai andando, cai correndo, a gente quebra coisa. E tá errado? A criança não pode quebrar nada? Não, isso faz parte do processo.
É assim, caindo que a gente aprende, ó, tem que andar com mais cuidado, né? É tropeçando que a gente aprende que tem que levantar o pé. É caindo que a gente aprende que tem que levantar. É quando machuca que a gente aprende que existe a cura, né? Por que fazer ou não fazer as coisas? Vocês já sabem que eu já comentei aqui, eu tenho um sobrinho neto, ele tem quase 2 anos de idade agora, o Davi. E, gente, criança tem uma curiosidade, todos nós já passamos por essa fase, a gente é curioso a vida inteira, essa aqui é a verdade, tá? Mas quando a gente é pequenininho, tudo é novo, né? E aí ele vai com o dedinho em tudo. E um dia ele foi com o dedinho perto do interruptor da tomada. Na verdade, eu acho que ele tomou um choque. Porque ele chegou ali perto, mesmo a gente dizendo, não vai ir, põe protetor e tudo mais. Um dia que você tira o protetor, deu uma piscada, a criança vai lá rapidamente nesse átimo e apronta o que tem que aprontar. E aí ele voltou falando, titia dodói, dodói, titia dodói. Nunca mais eu vi ele chegando perto de tomada, né? Ou seja, doeu, claro que dói. Certeza que se ele tomou um choque, doeu e assustou, né, gente? Porque um choque, além de doer, ainda assusta. Mas ele aprendeu alguma coisa. E aí o que o professor diz para nós é que, dependendo de como isso ficar gravado no nosso subconsciente, a pessoa vai ficando cada vez mais temerosa ou cada vez desacreditando mais de si, tá? Por isso, o mais importante é a gente dizer, doeu. Então é por isso que não pode botar o dedinho ali. Deixa eu dar um beijo, deixa eu ver como é que cura, deixa eu ver se tem que fazer algum curativo, alguma coisa nesse sentido. E a vida seguiu. Não adianta gritar com a criança falando, tá vendo? Por isso que não pode botar o dedo ali. Porque além daquela dor, ele ainda vai ficar pensando, nossa, não posso. E depois se torna um adulto que pensa que não pode nunca se arriscar porque sempre vai quebrar a cara. Tá? Olha a ação do subconsciente aí. E aí o professor, ele fala, né, que às vezes a gente não se dá conta do quanto a palavra está tendo um efeito fortíssimo, tanto para nós quanto para as pessoas que nos rodeiam. E aí ele diz, sempre nós devemos utilizar conosco e com as outras pessoas palavras que edifiquem o quê? A imagem verdadeira. E o que é a imagem verdadeira mesmo, gente? A imagem verdadeira é o bem, o amor, a sabedoria e a luz. Por pior que seja o aspecto dessa pessoa que está se expressando diante de mim, por mais defeituosa que ela pareça, eu preciso me lembrar. Eu não sei em que fase do desenvolvimento ela está, mas o importante eu saber que aí também tem imagem verdadeira. Não importa em que fase ele esteja, o importante é eu confiar que um dia essa borboleta vai voar. De dentro dessa pessoa vai emergir essa imagem verdadeira. E pra gente ir fechando aqui, ó, o professor Masaharu Taniguchi também escreveu na página 131, compreendendo como é grande o poder da palavra, lembra que ele falou, ó, cuidado com o que você fala, porque está plantando uma semente. Compreendendo quanto é grande o poder da palavra, o quanto o poder da palavra influencia as pessoas, tá na página 131, tá? Chega-se naturalmente à conclusão de que é muito importante incentivar a criança a ler bons livros. Mas ainda que sejam livros de contos de fadas, é preciso ter o cuidado de não errar na escolha. Deve-se evitar as histórias trágicas, deprimentes ou assustadoras. Ô, gente, sabem que a gente que é preletor, a gente, como pode realizar, né, deve realizar atividades em outros países que a Seitonoye do Brasil dá o suporte, que são países da Iberoamérica e África Latina, a gente acaba estudando espanhol. E um dia desses, estava estudando com o professor de espanhol, nos fez ler uma história muito conhecida de todos, né, talvez faça parte da infância de todos nós, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. A história da Chapeuzinho Vermelho em espanhol se chama Caperucita Roja. E aí, quando eu fui ler de criança, tudo bem, a gente assimila aquela história da menininha que usava um capuz vermelho e ia pela floresta, né? Que a vovó morava longe, ela ia pela floresta para levar os doces para a vovó que estava acamada, e lá na floresta morava um lobo, né? Veja que é uma história, e para encurtar bem, né, o que acontece? Ela quer ir para casa da avó, o lobo descobre que ela tá levando doce para casa da avó, ele pensa, hoje eu vou me alimentar bem. Primeiro eu vou tomar o lanchinho que a velhinha
Depois eu vou me alimentar da netinha que vai chegar na casa, né? Eu vou pego um atalho, chego primeiro, me alimento, janto a velhinha, depois eu janto a netinha e ainda vou comer os docinhos de sobremesa. Pronto, vou ficar feliz da vida. E aí a história discorre assim. Quando a Chapeuzinho chega na casa da avó, o lobo já comeu, já se alimentou da avó. E aí ela vai observando que os olhos estão grandes, que isso está grande, que aquilo está grande, está um pouco diferente. Quando o lobo vai comê-la, aparece um caçador e mata o lobo. E aí não sei como que ele comeu essa velhinha, porque eles tiram a velhinha inteira de dentro do lobo e todos vivem felizes para sempre, com exceção do lobo que está morto. Todo mundo escutou já essa história, né? Quando eu fui fazer a releitura em espanhol, até porque aparecem outras palavras, o vocabulário vai se enriquecendo, foi que eu me dei conta, gente, essa história é horrorosa, né? Porque a gente conta assim, imagina na floresta, tudo fofinho, mas a história é terrível, terrível. Por quê? Primeira lição que a gente apresenta para as crianças é a dualidade, o bem e o mal. Uma pessoa que cresce acreditando que existe o bem e o mal, toda hora ela fica medindo as suas atitudes e a atitude dos outros, colocando ou na balança do bem ou na balança do mal. Essa dualidade ela não é boa para viver. Quando a gente fica sempre querendo botar um rótulo se é bom ou se é mal, a gente esquece do processo natural de desenvolvimento da vida. Se é uma coisa que eu gosto, é boa. Se é uma coisa que eu não gosto, é má. E aí fica sofrendo, porque aconteceu muita coisa que eu não gosto na sequência, a minha vida desandou, qualquer coisa nesse sentido. Primeiro erro, bem ou mal, né? Dualidade do bem e do mal. E outra coisa, o lobo, ele não tem nem nome, ele chama lobo mau, ou seja, já botei um rótulo no outro. É como se dentro do lobo não existisse vida de Deus, não existisse perfeição, não existisse amor, não existisse o bem, tá? Olha que coisa louca. Aí vai lá para casa da avó, que é longe, né? Ela tem que andar muito, é pesaroso. Aí, como o lobo fez alguma coisa que eu não esperava, eu vou lá e mato o lobo. Essa ideia de matança. Olha que ideia, gente, que a gente está apresentando para criança. E aí o professor ele fala, mesmo que tenha a cara de conto de fadas, vai olhar o conteúdo. Se não está apresentando esse mundo de maldades, de matança, de um contra o outro, né? E não um colaborando com o outro, alguma coisa nesse sentido. Aí eu trouxe aqui alguns, tem vários, tá, gente? Mas eu trouxe aqui alguns livrinhos para mostrar. Ó, isso aqui também tem na livraria virtual, tá? São livros infantis que foram escritos por preletores da Seiichi no Ie. Todos esses que eu estou mostrando são do professor Junji Miyaura. Mas também tem livros, né, que foram escritos, tem livrinhos também infantis que foram escritos pelo preletor Eduardo Nunes da Silva. Então, por exemplo, tem a história A Faxineira, a Sementinha de Caju, Pozinho Mágico, Velho Poço de Água, que ensinam o quê? Ensinam a criança e também os pais a darem valor para aquilo que de fato tenha valor, ou seja, desde os primeiros anos de vida, né, a criança vai sendo educada a expressar a sua imagem verdadeira e a reconhecer a imagem verdadeira dos outros que a cercam, mesmo que eles ainda estejam se expressando como lagartas e não como borboletas. É assim que se estabelece a paz no mundo, e não apontando os defeitos, e sim reconhecendo os aspectos ainda melhores, né? É quando a gente educa alguém falando, você fez tudo errado, dói muito. Mas quando alguém diz para nós, você pode ser melhor do que isso, a gente enxerga de uma outra forma, né? Eu tenho confiança de que você é muito melhor do que isso, né? Você pode ser melhor do que isso. Então, qualquer coisa nesse sentido, tá? Não quer dizer que tenha que usar exatamente essas palavras que eu estou dizendo, tá? E aí o professor, ele fala aqui, ó. Como eu disse, né? Essas historinhas todas, esses livretinhos, são muito fininhos. Aliás, deixa eu mostrar um pouquinho por dentro para vocês verem como é que é, ó. Eles são bem ilustrados, são histórias bem contadas. Dá para você ir mostrando as figuras e ir contando a história com os filhos antes de dormir ou no momento de recreação, tá? E aqui nessas histórias, por mais que a criança tenha que se deparar com sentimentos que às vezes, né, são expressados como a tristeza, a perda, o fim das coisas, qualquer coisa assim, mas é ter esse olhar mais positivo, tá? E no final do livro, eu acho isso muito rico, tem aqui quais são as lições que estão sendo aprendidas através dessa história para os pais e para os professores, tá? Tem na livraria virtual. E aqui ele não para nas crianças não, tá? Ele diz aqui também na página 132.
Aos adolescentes deve-se incentivar a leitura de biografias de sábios e de grandes personagens que vão exercer valiosa influência sobre eles. Por quê? Lendo esses livros, eles vão compreender que trazem dentro de si a mesma capacidade que essas grandes personalidades. E que poderá nascer neles, e esses livros fazem nascer neles também, a convicção de que eles podem se tornar grandes personalidades como aquelas pessoas. Bom, eu já falei para vocês algumas vezes que eu gosto muito de ler. Gosto de livro científico, gosto de livro filosófico, livro da Seitianoye, que são maravilhosos, muito bons de ler. Romance, eu gosto de ler tudo, gente. Eu gosto de ler tudo. E aí teve uma época que eu estava lendo alguns livros, tinha um autor que estava muito famoso, ele escreveu vários livros de ficção, e esses livros, as histórias eram sempre baseadas em teorias da conspiração. E eu fui lendo um livro seguido do outro. Eu li assim uns 3 livros na sequência dessa pessoa. Gente, quando chegou no 3º livro, eu já não estava acreditando mesmo que aquelas teorias eram verdades. Vejam o quanto, e não é porque eu sou cabeça fraca não, tá? Mas vejam o quanto a leitura, ela tem a capacidade de fazer a nossa mente ir em qualquer direção. Então, por isso que o professor, ele diz, vamos ler livros da verdade para aprimorar os nossos hábitos mentais. Como é que nós aprimoramos os nossos hábitos mentais? Primeiro, acreditando que a imagem verdadeira, que é boa, bela, sábia, amorosa, já é a nossa essência real. Em segundo, acreditando que essa imagem verdadeira, essa natureza divina boa, bela, sábia, amorosa, também está no interior de todos os outros seres. E terceira, utilizando o poder criador da palavra no sentido de expressar essa imagem verdadeira nosso e das demais pessoas, para que esse mundo seja realmente um local cheio de luz. Para isso, nós temos como aliados os bons livros, os livros da verdade. Aliás, sobre isso, sobre bons livros, a gente já conversou aqui. O pessoal vai colocar aqui, ó, o card dessa conversa que a gente já teve sobre a leitura de bons livros, que é o que são bons livros e como usufruir ao máximo desses excelentes conteúdos para o nosso aprimoramento mental. Gostou? Deixe seu like aqui embaixo, curta aqui embaixo, ó. Valeu a pena ter assistido? Então, por favor, compartilhe esse link com muitas pessoas. Gente, na próxima sexta-feira, a gente volta aqui e vamos estudar os títulos, né, os assuntos que vocês estão deixando para nós como sugestões de estudos para as lições para aplicar no dia a dia. Eu espero por você na próxima sexta, nesse mesmo canal. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Aproxima-se o grande dia em que você e sua família se sintonizarão com as ondas da salvação de Deus. É o Seminário da Luz 2021, edição histórica, ao vivo via internet, que ocorre no dia 21 de novembro, direto de São Paulo para todo o Brasil. O evento será realizado em um único dia, por isso contará com a participação simultânea de milhares de pessoas. Numa agradável tarde e noite de domingo, com apenas um convite, você e todos com quem reside serão agraciados com sábias orientações diretamente no conforto da sua casa. Como dominar o destino usando as leis da mente, como tornar o lar mais harmonioso e como alcançar a verdadeira prosperidade estão entre os temas. E mais, a tradicional meditação Shinsokan de oração mútua unirá preletores e participantes de norte ao sul do país, numa grande corrente de luz, para doar e receber as vibrações da cura divina e do renascimento verdadeiro de todos como filhos de Deus. 21 de novembro, a partir das 14h30, Seminário da Luz 2021. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Clique no QR Code e se inscreva, ou faça contato por e-mail, telefone ou pelo website que você vê na sua tela. Muito obrigado!